O programa a seguir é livre para todos os públicos. Prezado cidadão real, você que já nos acompanha ao longo destes 11 anos de existência, com aproximadamente 600 edições ininterruptas, já se acostumou a acompanhar a nossa grade de edições que privilegia e prioriza o tema que por mais vezes foi tratado durante esta profícua existência, a educação. Não tão somente no que se refere ao aspecto da formação acadêmica, mas também dos valores éticos e morais do indivíduo, do ser humano, da criança, do jovem, do adolescente e do adulto. Por entendermos que a educação é a melhor forma, ou talvez a única, necessária, indispensável e absolutamente fundamental nas mudanças que precisamos em todas as instâncias. É um discurso cansado, repetitivo, sobretudo na época das eleições, quaisquer que sejam. Assim como, juntamente com saúde e segurança, sobem os palanques eleitorais e, ao término dos pleitos, descem e caem no lodo, ou seja, não têm o devido tratamento que merecem. Não obstante, estamos observando o que está acontecendo nesses quase 100 dias de governo Bolsonaro no Ministério da Educação. Tenho a sensação que se trata de uma crise quase que interminável, mas também outros aspectos têm nos chamado a atenção, como as ocorrências em algumas escolas, quaisquer que sejam a área de atuação, no que se refere à violência infantil. E recentemente tivemos um caso emblemático, simbólico, quando constatamos a morte absolutamente inexplicável de várias pessoas num colégio estadual na cidade de Suzano, em São Paulo, onde atiradores adentraram a unidade educacional e promoveram um verdadeiro ato de terrorismo. Ou seja, a agenda da educação tem sido muito conturbada, tem sido confusa, tem sido, inclusive, de difícil entendimento. E, para tanto, de maneira a desembaraçar todo este cenário, temos a possibilidade de conversar nesta edição com um ilustríssimo professor, um emérito escritor e um renomado conferencista, e também com um ex-secretário municipal de educação e também ex-membro dos conselhos municipais e estadual de educação. Tudo isso num só convidado, evidentemente não se trata de 1º de abril. Teremos a oportunidade de entender melhor toda essa circunstância, as suas interligações e qual a análise e reflexão que podemos fazer deste cenário absolutamente confuso para ser bastante comedido. Com a proteção de Deus e de Santa Rita de Cássia, como sempre, sejam todos muitíssimo bem-vindos a mais esta edição do programa Cidade Real, que conta com o indispensável apoio financeiro dos nossos patrocinadores, diretamente do estúdio Rafael Jacu, em mais uma edição inédita, neste dia 1º de abril de 2019. Segurança, bom atendimento e comodidade.
Muitos anos de trabalho, de conquista e dedicação. Todos os dias o Plano SAF está em sua vida. A todo momento o Plano SAF só pensa em você. Todos os dias o Plano SAF está em sua vida. A todo momento o Plano SAF só pensa em você. Plano SAF, o seu amigo de todas as horas. Você pode assistir aos programas da TV Zoom na hora que quiser. Pode também acompanhar ao vivo a nossa programação. Baixe grátis o aplicativo TV Zoom no seu celular ou no seu tablet e envie o seu vídeo para o nosso jornalismo. Aplicativo TV Zoom. É Nova Friburgo na palma da sua mão. Nova Friburgo mais verde. Ser sustentável é fácil. Vamos começar. Use ecobags. Não use sacolas descartáveis. Use transporte alternativo. Vá de bicicleta, a pé ou de carona. Dispense o canudo. Vamos diminuir o consumo de plástico. Com essas 3 ações, em um ano, você economiza 3 kg de lixo, mais de 60 litros de água e 30 horas de energia. Vamos pensar mais verde. Uma iniciativa da Prefeitura de Nova Friburgo. 200 anos. Apoio EBMA. Estamos nos renovando para levar o melhor até você. Mais comodidade, mais conforto, mais variedade. Aproveite! A Giga Farma, agora sob nova direção, tem tudo o que você precisa e com um precinho que faz bem para você. O melhor atendimento, os melhores medicamentos e uma completa linha de produtos para a sua beleza. Farmacêuticos dedicados para atender a sua necessidade. Aqui tem muito mais vantagens. Giga Farma. Venha ser Giga, porque cuidar de você é o que nos move. Programa Cidade Real, credibilidade, imparcialidade, informalidade e um toque de bom humor nas noites de segunda-feira pelo canal 10 do Sistema RCA, como também pelas redes sociais. Você pode nos acompanhar, talvez alternativamente, fugindo ou adotando um método alternativo, que é o de assistir televisão pelas redes sociais. Na minha época, e do ilustre convidado também, só era possível tal feito através deste aparelho que se chamava televisão e hoje é conhecido como monitor. E também, você que neste momento nos prestigia com a sua audiência, através da Rádio Conselheiro FM, também pode acompanhar o conteúdo das nossas edições semanais. Face a um acordo institucional entre TV Zoom e Rádio Conselheiro FM, o conteúdo deste programa está sendo reapresentado semanalmente naquela emissora, nas terças-feiras às 20 horas e nos domingos às 11 horas da manhã, de maneira que possamos repercutir ainda mais o conteúdo de utilidade pública que levamos até você semanalmente pela TV Zoom. Agora também pela Rádio Conselheiro FM, através também das suas redes sociais. Site www.radioconselheirofm.com.br ou também pelo aplicativo da emissora disponível no Google Play. De imediato, cumprimentamos o convidado. Ilustre professor, escritor, conferencista e agoniado tricolor, Hamilton José Mouta Werneck, seja muito bem-vindo. A direção da TV Zoom se sente prestigiada com a sua presença e a produção do programa lisonjeada com o atendimento do nosso convite. Ok, muito obrigado mais uma vez por estar aqui com você, estar aqui na Zoom, para debatermos esses assuntos que são sempre polêmicos, apresentados por você, trazidos a público, para que o telespectador possa se inteirar de uma série de problemas e de complexidades que envolvem o Brasil. E aí, professor, já lhe proponho um item de pauta bastante controverso e polêmico, que se inicia com a nomeação de um colombiano para o Ministério da Educação. Entendo que não há qualquer xenofobia em relação a esta nomeação, ou seja, aversão aos estrangeiros. Mas talvez o ilustre ministro não saiba citar o nome de todos os estados e respectivas capitais do território nacional. E começa
um festival de desencontros, com nomeações e exonerações em profusão, com confrontos entre os membros da primeira e segunda prateleira do referido ministério, com demissões e declarações absolutamente contundentes acerca dessa gestão do possante ministro, culminando, inclusive, com a nomeação, na semana passada, de um tenente-coronel da Aeronáutica para ser o secretário executivo do Ministério da Educação, ou seja, é aquele que está imediatamente na ordem da fila, atrás do ministro. Podemos entender que, caso o ministro tropece e caia, ele assumirá. De certa maneira, desenhando, inclusive, me parece, uma intervenção militar no Ministério da Educação. Com todo respeito aos militares, até porque meu pai pertence aos quadros do Ministério da Marinha. Diante desse cardápio, qual é a sua leitura e a sua avaliação? Bom, às vezes o telespectador pergunta e o telespectador fica completamente perdido diante de tantas notícias pela televisão. A realidade é um pouco diferente. Porque quem comanda diretamente 95% da educação pública são os municípios. Então, mesmo que o MEC fique parado, o município anda. O município, no entanto, sofre se o MEC não fizer os repasses que deve fazer, por exemplo, do Fundeb. Não é? Então, essas mudanças, esses atropelos, eles confundem, lá na ponta do sistema do município, eles confundem alguns aspectos. Como vamos levar adiante os programas de alfabetização de crianças e alfabetização de adultos? Como que eu vou continuar a formação do professor? Porque, na realidade, uma das coisas que acabaram dentro do MEC foi com a secretaria que cuidava da formação de professores, que enviava aos municípios as verbas para a formação continuada. Isso tem atrapalhado muito. Mas a aula no município continua. O professor municipal sai de casa, vai à escola, ministra sua aula. Os municípios estão passando por momentos muito difíceis. Dificílimos. Não é? E porque há muitos municípios no Brasil que já usam 100% do Fundeb para o pagamento da folha. 100%? 100%. E deveria usar somente 60%. Então nós temos o seguinte, o Fundeb está chegando ao seu limite. Ano que vem é um ano de reformulação do Fundeb. E o MEC não poderia estar parado diante disso. Então, esta paralisação, percebe-se que ela é motivada pelo desconhecimento do funcionamento da máquina do MEC. Segundo, ela vem sendo prejudicada nos últimos 3 anos pela retirada de aproximadamente 30 bilhões de reais do orçamento da educação. 30 bilhões de reais a menos do que 2015. Ou seja, há 3 anos aproximadamente. 3 anos, aproximadamente. Então, não há condição do país se desenvolver, de você ter uma população preparada para a indústria 4.0 com essa retirada, com essa desordem que se estabeleceu no Ministério da Educação. Os colombianos são muito bons em educação. Eles têm índices muito melhores do que o Brasil. Mas eu acho que o ministro da Educação, como os ministros de Estado, nós poderíamos encontrá-los dentro do próprio país. Mas o que mais atrapalha todo esse contexto no Ministério e que está sendo cada vez mais reduzido com essas demissões é a influência de um senhor que não mora no Brasil, que se intitula filósofo,
e que tem aí um conjunto de alunos, que nós não sabemos de onde vêm nem para onde vão, e que são diplomados por ele, que é o senhor Olavo de Carvalho. O Olavo é uma pessoa que pensa o mundo de maneira muito diversa do que as Nações Unidas, a Unesco, a física, a química. Eu ontem vi, inclusive, uma charge muito interessante. Porque num dos... Ele tem um mundo paralelo, então. Ele tem um mundo paralelo. Ele afirma... Vive no mundo paralelo. Um dia afirmou que a Terra era plana. Então fizeram uma charge muito interessante. A Terra plana e a pessoa imaginando como que os dinossauros desapareceram. Então, numa Terra plana, um meteoro caiu. Evidentemente que este plano mudou de posição e jogou o dinossauro para o espaço. Então essa é a brincadeira que fizeram. Se você me permite, essa Terra plana só era vista naquelas épocas em que eu tive o privilégio de ser seu aluno de geografia, em que se observava este plano nos atlas geográficos. Sim. Que hoje não existem mais, me parece. Mas esse filósofo, que assim também se intitula, é capaz, professor Hamilton, de interferir na estratégia de um ministério tão importante como o de educação? Eu acho que não deveria. Não deveria. Quem deve interferir como estratégia é o governo estabelecido. O governo que está aí vigorando. Qual é a estratégia para a educação? Quais são os projetos? Uma deputada perguntava na Câmara de Deputados em Brasília ao ministro: qual é o projeto? Me diga um. Não existe. Estão preocupados com coisas que acabaram há muito tempo. É preciso dizer para essas pessoas que o regime comunista da Rússia acabou em 1989 com Gorbachev. Então você ficar procurando mentalidades que sejam mentalidades contrárias ao nosso regime democrático, eu acho uma perda de tempo. Não é? Nós temos que cuidar daquilo que não estamos cuidando. Ou seja, qual é o projeto de alfabetização que nós vamos aplicar para acabar com os milhões de analfabetos puros que nós temos? Como é que nós vamos melhorar a condição do nosso analfabeto funcional, que não consegue trabalho? Nós tivemos no mês passado para este mês um aumento de desempregados. Eles voltam aos 13 milhões. Qual é a dificuldade da empregabilidade? É a falta de formação. Você tem que deixar de executar muita coisa que não funciona mais, reaprender constantemente e desobedecer determinadas normas que não podem mais ser mantidas. Então, quando se olha para um país e se pergunta o que é necessário para ele ser desenvolvido, são 5 coisas, telespectador, telespectadora. Espaço territorial. Temos. Água em abundância. Temos. Aquífero Guarani, aquífero de Alter do Chão, diversos, temos água à vontade. Terceiro, grande disponibilidade de minerais, de commodities como nós temos. Petróleo, ferro, ouro, nióbio, manganês e por aí vai. Nesses 3 pontos, o Brasil chega rapidamente à potência. No entanto, existem 2 que nós estamos mal: saúde e educação. Então, desses 2, eu preciso, primeiro, não retirar verba. Segundo, redirecionar verbas. Terceiro, redirecionar para onde? Para projetos concretos que devem ter princípio, meio e fim. E aí, professor, você que já ocupou a cadeira ou a pasta da Secretaria Municipal de Educação, e me parece que administrar publicamente significa estabelecer prioridades.
qual seria, no seu entendimento, a prioridade, se não a zero, a número 1, para organizar a casa novamente? Porque, pelo retrato, há uma confusão extrema. O próprio ministro Ricardo Vélez Rodrigues já esteve demitido e readmitido algumas vezes, mesmo que informalmente no Ministério. Segundo e terceiro escalão não se te mudam. Interrompendo, eu acho que politicamente não há mais condição dele permanecer. Do ministro permanecer. Mas por onde começar? Caso, e vamos lançar agora, neste programa Cidade Real, mesmo que simbolicamente, o nome de professor Hamilton José Mouta Werneck para ser o próximo ministro da Educação. Eu sei que isso causará controvérsias, mas simbolicamente queremos propor essa indicação. Caso acontecesse, e não considerando a data de 1º de abril, por onde você começaria a sua gestão? Primeiro, graças a Deus, hoje é 1º de abril. Graças a Deus é 1º de abril. A gente, na vida, tem que ter consciência da própria capacidade. Das nossas limitações. Das nossas limitações, não é? Eu já fui secretário de Educação do município de Nova Friburgo e achava e tenho condições de exercer. Hoje, eu já diria, talvez não tenha mais, porque é tal o envolvimento administrativo e tão complexas as leis que torna-se difícil você realmente assumir cargos assim na área do executivo. Mas, graças a Deus, hoje é 1º de abril. Mas o primeiro passo é colocar pessoas que entendam de cada uma das atividades do MEC. Quem vai para a diretoria de ensino básico precisa entender de ensino básico, ou seja, eu não posso colocar para gerir a alfabetização, por exemplo, uma pessoa que nunca entrou numa sala de aula, que nunca foi alfabetizador, que tem lá, vamos dizer, 20 e poucos anos de idade e nem professor é. Que é o que está acontecendo. É o que está acontecendo. Então, primeiro, é preciso colocar no lugar certo a pessoa devidamente preparada. E utilizar-se dos cargos técnicos do Ministério para que aquelas pessoas que lidam na área técnica possam assessorar estes nomeados pela área política. Esse é o primeiro passo. Porque o ministro não administra um ministério sozinho. Certamente. Ele vai ter o Conselho Nacional de Educação, mas ele tem dentro do Ministério vários setores onde ele precisa ter pessoas preparadas e conhecedoras de cada uma dessas funções. A partir daí, este colegiado deverá definir quais são os projetos prioritários. O primeiro deles é auxiliar a implantação da Base Nacional Comum Curricular no ensino básico e no ensino médio. Outro projeto importante é um projeto que seja definitivo, nacional e de Estado para acabar com os analfabetos. Pois é, se você me permite uma parte interromper a sua aula, é uma situação, Hamilton, que me envergonha enquanto brasileiro. Segundo as estatísticas, existem cerca de 6% de analfabetos no país, o que representa uma população de 12 milhões de brasileiros que não sabem ler e escrever ou são analfabetos funcionais que somente sabem ler com alguma dificuldade. Na realidade, eles não atingiram a tecnologia do lápis e do papel. Exatamente. E é deprimente. Deprimente. Um país que quer realmente prosperar, se desenvolver e é considerado a 8ª economia do mundo, ter ainda na sua população de 12 a 13 milhões de brasileiros nessa condição.
Isso não te parece, professor? E essa situação, ela evidentemente vem sendo herdada nas gestões. Esse quadro ele não se compôs a partir de 1º de janeiro desse ano. Não lhe parece falta de responsabilidade, de dedicação e, sobretudo, de sensibilidade dos gestores da educação nesse país? Eu acho que é tudo isso junto. Todas as alternativas... Todas as alternativas, coloque lá naquelas provas de vestibular. Exatamente. Letra E, todas acima são corretas. Exatamente. Por quê? Desde o século XVIII, desde a expulsão dos jesuítas, que aquele sistema educacional brasileiro, não é, da colônia, ele ficou sem professor. Tiveram que buscar a laço pessoas para ensinar as crianças. Os que pertenciam ao governo da colônia e que tinham mais dinheiro, mandavam seus filhos estudar em Portugal ou na França. Mas os que ficavam aqui tinham professores que não eram professores, então não podiam reivindicar nada. Então eles não tinham realmente salário condigno. E isso corresponde a uma das heranças malditas que perduram até hoje. Perduram até hoje. Há uma falta no Brasil hoje em torno de 350 mil professores que tenham um diploma correspondente à função que ele vai exercer. 350 mil. Porque só de química e biologia são 35 mil. De matemática e física são quase 60 mil. Então o que acontece? Você procura um engenheiro agrônomo, ou quem sabe, o Zuri, que é engenheiro, você teve muitos períodos de matemática. Durante todo o curso. Todo o curso. De Mas graduação você não superior. teve didática. Você não aprendeu processos de avaliação. Se você tiver um bom senso, como de fato tem, você entra numa sala de aula e ministra uma aula. Mas você não é professor de matemática. Então o que acontece? Por que a criançada muitas vezes não aprende? O professor sabe? Sabe. Você se aplicar uma prova de matemática para aquele professor, para o Zuri, que agora foi contratado, ele resolve todas as questões. Resta saber o seguinte, o Zuri usa uma linguagem para o aluno aprender... Acessível. Eu não posso usar aqui a mesma linguagem que eu uso num curso de avaliação numa MBA da PUC do Rio Grande do Sul. Porque eu estou falando para quem? Eu estou falando para pessoas graduadas em pedagogia. Agora, se eu falo para o público em geral, eu tenho que usar uma linguagem que você que está aí sentado no seu sofá e assistindo a TV Zoom, que você compreenda tudo. Qual é o grande segredo da aula? É falar coisas complexas de maneira simples. É a simplicidade, exatamente. A simplicidade. Exatamente. E aí, professor, já que você invocou aí o aspecto da sala de aula, que para mim é um ambiente sagrado. Sim. Sempre foi. Sempre foi, sobretudo pelo ambiente, pela oportunidade de absorver conhecimentos e tive o privilégio de ser seu aluno durante 7 anos, me parece. Qual a influência das redes sociais na aprendizagem do aluno? Eu sei que você pode desenvolver uma tese sobre isso com vários programas ininterruptos, mas de maneira assim bastante pragmática. Qual é o seu entendimento deste novo processo de aprendizagem através das redes sociais? O aluno agora, diante do que dispõe, é capaz de desafiar o professor dentro de uma sala de aula, porque, segundo os especialistas, nós temos escolas do século XIX, professores do século XX e alunos do século XXI. Alunos do século XXI já com 19 anos. Com 19 anos. Com 19 anos. Então, veja bem, o celular é a ferramenta mais moderna para fazer uma ponte entre a televisão e o computador. O celular digital com a capacidade
de ser mais aprimorado do que a tecnologia que levou o homem à Lua na década de 60 do século passado. Conclusão, a escola não pode deixar de lado essa tecnologia. Então, é necessário ensinar ao professor a lidar com essa ferramenta. Não somente proibir o uso de celular. Evidente, se eu vou aplicar uma prova agora, então, por favor, celular na mochila ou celular aqui na mesa. Agora, para pesquisar, eu devo orientar o aluno nesse tipo de pesquisa. Ah, mas ele irá para o Zap e vai ficar fofocando, porque é só isso que ele sabe. Primeiro, não é só isso que ele sabe. Há muitos que têm aí 8 anos, 10 anos, que eu às vezes telefono e pergunto, como é que se faz isso? E ele me ensina. Ele sabe. Eu tenho esse exemplo prático que adoto ao consultar meu filhote de 11 anos. Sim. Nas dificuldades que eu tenho em operar esse aparelho, professor, que entendo ser o controle remoto do mundo. É a melhor definição para mim. Então, veja, é uma ferramenta que permite dispersão? É. Então, a primeira coisa, ao lidar com a linguagem HTML, que são os textos que aparecem, que já existem há 20 anos, né? O que eu preciso? Eu preciso orientar para que a pessoa não se disperse, para que ele fique focado naquilo que ele deve pesquisar. Já existe um aparelhinho do tamanho de um celular, que é o chamado Raspberry. O Raspberry você coloca em cima da mesa do professor e todos os alunos podem linkar numa intranet com este aparelho. Acontece que quando ele linkar com este aparelho, ele não consegue ir para o Zap, ele fica preso. É uma tecnologia muito bem pensada. Inteligente. Então ele fica preso ali. Mas tudo o que um aluno pesquisar, tudo o que o professor acrescentar, pode ir para o celular deste aluno. Tanto assim é que Finlândia, já em Barcelona também, e alguns outros países desenvolvidos, eles estão trabalhando o material didático através da própria internet e o aluno elabora o material didático. O material não precisa ser comprado. Muito bom. Você busca o texto, você analisa e vê quais são os textos que são melhores para aquele assunto que está sendo debatido. Então, precisamos aprender. Para isso, o professor tem que passar por atualização. Então, um programa do MEC que priorize verba para que as prefeituras trabalhem na formação continuada dos professores é importantíssimo, é absolutamente necessário. Uma vez ouvindo uma conferência de uma gerente da HP, falando para professores da Universidade de Barcelona, ela dizia, vocês ensinem o que os programas mandam ensinar, mas, por favor, ensinem seus alunos universitários a trabalharem em equipe, porque ninguém mais toma uma decisão dentro de uma fábrica, dentro de uma casa comercial, sem ouvir as outras pessoas. Não é uma cabeça que decide. 3, 4, 10 tem uma visão mais ampliada. Então nós precisamos disso. Uma vez conversando com o Alvin Toffler, que foi aí considerado o papa das mídias na década de 70, ele dizia, olha, nós deveríamos ter uma carteira profissional com prazo de validade. Porque depois de 2, 3 anos, nós já não estamos mais atualizados. Certamente. Eu brinco muito com o encarregado do som, não é? E pergunto às vezes para as pessoas que estão cuidando do som numa palestra. Há quantas mesas você já usou na vida? 15. Há quantos anos você trabalha com som? Operação de som. Operação de som. Há 20 anos. Quer dizer que ele sabe
que o prazo de validade dele, profissional, é de menos de 1 ano, senão ele não estaria contratado. Certamente. Professor, preciso interromper a sua aula para os nossos reclamos comerciais, que é uma terminologia antiga, mas sou dessa época, sou de uma época raiz dos meios de comunicação e por isso consigo fazer esse discernimento entre o que realmente interessa a você que está do outro lado da tela e tem vida inteligente. Querida, está tudo tranquilo? Tudo certo? Estamos aqui, me parece que está sendo pedido. Aqui, quem sabe, faz de maneira inédita, pela atenta produção, através do nosso competente diretor técnico, que manda uma mensagem pela nossa repórter cinematográfica Jussara Conceição, para que esta orquídea se afaste do meu rosto. Muito bom. Se bem que me parece que nessa posição temos uma imagem melhor. Muito bom. Não saia daqui, afaste-se do seu controle remoto. Somos feitos de muitas mãos, de muitos braços e abraços. Somos feitos de fios, equipamentos. Somos feitos de meses e momentos. Somos noites em claro, dias corridos. Somos feitos de choros e risos. Somos sirenes, somos silêncio. Somos alívio, somos gemidos. Somos adultos, somos só meninos. Somos o Hospital Unimed Nova Friburgo. Cuidar de você. Esse é o plano. Sua frota ou seu veículo rastreado em qualquer lugar com tecnologia Sistal. Tudo em tempo real com diversos controles e relatórios. Exclusivo atendimento local 24 horas. Sistal, tecnologia em segurança para sua empresa, casa e veículo. A Vermar veio aqui o ano inteiro para te dar dicas de construção. Agora chegou a nossa hora de agradecer. Muito obrigada pela sua confiança e por acreditar em toda a nossa equipe na hora da construção do que é mais importante. Os seus sonhos. Obrigado. Obrigada. Muito obrigado. Conte com a Vermar em 2019 de novo. A gente tem preço, prazo e a maior alegria de construir com você. Vermar, especialista em sonhar com você. Você pode assistir aos programas da TV Zoom na hora que quiser. Pode também acompanhar ao vivo a nossa programação. Baixe grátis o aplicativo TV Zoom no seu celular ou no seu tablet e envie o seu vídeo para o nosso jornalismo. Aplicativo TV Zoom é Nova Friburgo na palma da sua mão. Programa Cidade Real, credibilidade, imparcialidade, informalidade, informação de utilidade pública e um toque de bom humor e de carinho nas noites de segunda-feira. E por conta deste momento, quero remeter um beijo e um abraço fraternal, se é que assim o convidado me permite, à queridíssima Dona Marta, que acumula também a função de sua nobre esposa. Figura doce, cativante, extremamente correta, dedicada e que tem absolutamente todas as qualidades que caracterizam o universo feminino, até no que se refere também a determinados momentos de mistério, o que é uma característica do universo feminino. E o professor Hamilton Werneck, que me fez recordar, no encerramento do bloco anterior, um momento das suas aulas no Colégio Anchieta, em que os alunos poderiam fazer qualquer tipo de pergunta sobre qualquer assunto. Se chamava, me parece, Vale Tudo, uma coisa assim. E ali colocávamos numa caixinha, num pedacinho de papel, as nossas perguntas. E o professor discorria sobre qualquer assunto, mostrando a sua versatilidade. E cito este momento inesquecível porque também ele se referia a um quadro
que contemplava também uma determinada imagem que, por mim, foi simbolizada no término do bloco anterior. Qual seria, professor? É que você, perto dessa orquídea, você estava refazendo o quadro da Tarsila do Amaral, o Abapuru. Abapuru. Abapuru, que em tupi, o abá é homem e puru, enfeitado. Me senti um verdadeiro Abapuru, então. Abapuru, já Muito pensou? bom. A TV vai, o pessoal da TV Zoom vai agora passar a te chamar de Zuri Abapuru. Muito bom, professor. Um apelido bastante cordial. Agora, você falou aí sobre aquela caixinha. Lembra-se? Lembro da caixinha. Uhum. É interessante quais eram as reações de bastidor. Alguns alunos e alguns diretores do colégio na época diziam: o dia que você não quer dar aula, você abre pergunta. É interessante, abrir pergunta para aluno é a coisa mais perigosa que pode ocorrer. Muitíssimo perigoso. Muitíssimo. Ou você está seguro para dar a resposta, não é? Mas o objetivo era diversificado. O principal era o seguinte, que orientava-se o aluno a fazer pergunta. A escola, até hoje, ainda não está preparando o aluno para fazer pergunta. Não está? Não está. Ele não sabe o que perguntar? Só para dar resposta. Quando você pega lá o Google, por que muitas vezes não sabem fazer pesquisa? Porque não sabem perguntar ao Google. Exatamente. Então o Google não consegue. Agora, como responder a tantas coisas lá na década de 60, na década de 70? É porque eu lia duas revistas que poderiam representar o Google da época. A revista National Geographic, que hoje é até canal de televisão. Exatamente. Mas na época ela chegava com dificuldade ao Brasil, mas eu tinha acesso. E a segunda era a revista Correio da Unesco, produzida pela Fundação Getúlio Vargas, que eu assinava. Então, com a leitura dessas duas revistas, eu tinha uma grande frente diante de problemas mundiais. Uma, por exemplo, que interessa a sua engenharia, um artigo da revista Correio, em 1972, já falava de todas essas rampas nas calçadas para o cadeirante passar. Ter acesso. Ter acesso. Em 72, para você ver. Então, ensinava o aluno a fazer pergunta, me colocava diante de um desafio e havia uma terceira questão. Quando o professor descobria que algum aluno tinha alguma dificuldade pessoal na sua vida, inclusive na sua vida familiar, na sua vida de saúde, enfim, eu colocava por minha própria conta, dentro daquela caixa, algumas perguntas que todos pensavam que eram feitas pelos alunos. Pelos colegas. Pelos colegas, mas de fato a pergunta, eu pegava um papel e lia o papel e lia outra coisa, não que exatamente estava escrito ali. E ao responder para um que eu tinha certeza que precisava de uma orientação, a orientação era dada para todos. Aí está a característica de um professor que, há várias décadas atrás, pensava na necessidade do aluno saber perguntar e na necessidade do aluno resolver os seus problemas pessoais, sem o que ele pode fazer muita loucura na vida. Sem dúvida, até porque uma boa resposta começa com uma boa pergunta. Professor, avançando na nossa pauta, e a sua presença aqui sempre nos proporciona picos de audiência, temos a seguinte nota. Desde 2002, ao menos 8 escolas brasileiras sofreram atentados em que alunos ou ex-alunos armados abriram fogo contra estudantes e funcionários. As ações deixaram um total
de 28 mortos e 41 feridos. O episódio mais recente da trágica lista ocorreu na semana anterior na Escola Estadual Professor Raul Brasil, em Suzano, na Grande São Paulo. Em metade desses casos, os jovens atiradores utilizaram armas que estavam armazenadas em suas casas, segundo o levantamento do Instituto Sou da Paz. Mais do que o massacre, do que o sofrimento, do que a crueldade, do que as perdas de vidas humanas, quaisquer que sejam, tanto dos atiradores quanto das vítimas, acabaram sendo devidamente ceifadas. Qual a sua leitura deste ato que, para mim, tem um simbolismo muitíssimo profundo? Talvez o telespectador fique espantado, mas até o dia de hoje, nós tivemos no Brasil, você falou, de 2002... Exatamente. Até agora, exatamente. Quantos atentados? Tivemos, na realidade, segundo o levantamento do Instituto Sou da Paz, tivemos 28 mortos e 41 feridos. Em quantos atentados, tem ideia? A matéria não apresenta. Não apresenta. Eu li alguma coisa a respeito, mas parece-me que são em 6 atentados. 6. De 2002 a 2019. Ocorre que só no ano de 2019, nos Estados Unidos, foram 18 atentados. No ano passado, foram mais de 100 atentados, com centenas de mortos. É um problema, sobretudo o que ocorre em países e em lugares onde o armamento está disseminado, de maneira legal ou de maneira ilegal. O que me parece mais trágico é que, à medida que nós avançamos em tecnologia, que adentramos o século XXI, que veio a internet, nós nos afastamos uns dos outros. Ficamos presos à máquina. Já com a própria televisão. A televisão era um aparelho nas casas. Depois ela passou para ser um aparelho em cada quarto. E aí nós passamos a ter os filhos do quarto. Eles não estão na sala conversando. Muito bom, professor, muito bom. Os filhos do quarto. Muito bom. Eles se isolam. Muito bom. E ficam neste mundo isolado e as pessoas não convivem. Olha, nós temos uma mudança enorme da nossa vida tribal, do tempo das cavernas, do tempo em que não tínhamos luz elétrica, do tempo em que não tínhamos televisão, até o momento da internet. Então, o que nós perdemos? Nós fomos perdendo em sensibilidade. Nós passamos a tratar os outros de maneira muito rígida, muito ríspida. E quando o crime aumentou, o crime relativo à droga, o crime relativo a milícias, o crime de todas generalizado, a matança aumentou. Por quê? Esses grupos criminosos usam armas que são prerrogativas da polícia, das Forças Armadas. Privativa das autoridades de segurança. autoridades. Agora, por outro lado, nós estamos lutando para ensinar com tecnologia e estamos esquecendo totalmente de educar para a sensibilidade e com sensibilidade. O que isso resulta? Resulta neste tipo de criminoso que invade a escola, que é um monstrinho treinado. Por que ele é treinado? Ele é inteligente? É, mas é psicologicamente perturbado. Aí eu digo a você, se eu percebia que um aluno estava psicologicamente perturbado, eu, numa caixinha de pergunta, o ajudava com respostas que não tinham sido feitas, mas que eu inventava. O professor precisa ter esta sensibilidade. Exatamente. Agora,
há uma sensibilidade que passa também pela autoridade constituída. Há um grande perigo. Por exemplo, a imprensa, a televisão, a falada, a escrita, a televisada. Se eu divulgo muito a criminalidade... Especialmente nas redes sociais. Especialmente nas redes sociais. Se eu divulgo muito a criminalidade, o paranoico acha que vai ter fama e vai praticar. Exatamente. Esse é que é o grande perigo. Então, as autoridades constituídas, eleitas, jamais podem falar que a solução para a violência é a violência. Um gesto violento feito na televisão incita outras pessoas a praticarem a mesma coisa. E onde que eles aprendem? Na própria rede social. Na rede social se aprende a praticar suicídio, se aprende a fabricar arma antiga, moderna, superada ou não superada. E adquiri-las. E adquiri-las. Então, isso é um perigo. Quer dizer, quem tem responsabilidade social, porque é governo, ou é diretor de um clube, ou tem um programa de TV, ou escreve um livro, ou faz uma palestra, ele tem que tomar todo cuidado, porque ele passa a ser um formador de opinião. Um orientador. Um orientador. Certamente. E quando ele orienta para enfrentar a violência com violência, ele acaba aumentando a criminalidade. Há pessoas que devem estar detestando o que eu estou falando. Eu não estou citando o nome de ninguém. Mas isto incita o paranoico, o que já é desequilibrado, a ser mais desequilibrado ainda. As outras questões, no caso concreto de Suzano, é que a escola precisa pensar no seguinte: a escola, todas elas, particulares, públicas e todos os níveis. Havia lá uma câmera para filmar, mas eu pergunto, onde estava a chave que deveria ter mantido aquela porta fechada? Se aquela porta, portão de escola, que deveria talvez ter do lado de fora um guarda, se estivesse trancada, a pessoa não teria entrado. Não teria fácil acesso. Não teria fácil acesso. Então temos que impedir este fácil acesso. Não é? Eu penso hoje, tendo trabalhado diretamente com acampamentos escoteiros por 45 anos, hoje um acampamento é complexo, porque eu tenho que pensar na segurança. Coisa que na década de 70, a gente estando numa fazenda que era uma propriedade particular, tínhamos certeza que ela não seria invadida. Hoje nós não temos esta certeza. Então a coisa é muito mais complexa até para se educar uma pessoa, não é? Fazendo um bom trabalho. É complexo. Precisamos ter autoridades policiais que assessorem, porque o mundo está muito diferente. Concordando ipsis literis, que é um termo ótimo do meio jurídico, com o seu relato sobre todos os aspectos, entendo, professor, que estamos já há muito tempo experimentando um processo na própria carne de banalização da vida. Simples assim, sob todas as vertentes. Nós já estamos na reta final desta sua aula. Quando você vem aqui, não se trata de uma entrevista, trata-se de uma aula, até porque o tempo é muito parecido. Mas não podemos deixar de abordar e divulgar a sua mais recente obra literária, 27ª de uma coleção absolutamente retocável, que tem o seguinte título: Desaprender, Reaprender e Desobedecer. Qual é a proposta desta obra literária que, neste momento, você, telespectador e telespectadora assídua do programa Cidade Real, observa com riqueza de detalhes nesse take da queridíssima Jussara Conceição? Olha, nós temos uma urgente necessidade de desaprender. Está na contracapa do livro. O que faz parte de nosso corpo de conhecimento pode estar superado. Esse é o primeiro lance do livro. O segundo, a sobrevivência hoje, além do simples respirar e comer, que às vezes a pessoa pensa, eu estou resolvendo o problema do país. Todos estão respirando e todos estão
comendo. Isso é o conceito grego de vida chamado zoé ou zoa. A pessoa respira e a pessoa come. Esse pode ter sido o mais profundo erro de um dos nossos últimos governos. Você está respirando, você está comendo e eu estou te ofertando uma casa com o mínimo conforto. É verdade que sem isso seria muito pior. Mas isso está na linha do que se chama, dos gregos antigos, zoa. É um estágio de vida. Qual é o estágio de vida que promove a cidadania? É o bios. Vida, biologia, é o estudo da vida. A bios é superior a esta zoa ou zoé. Por quê? Porque além da pessoa respirar, além da pessoa se alimentar, além da pessoa viver, a pessoa tem voz e vez na sociedade. A falta desse bios, desta vida em plenitude, é que faz muita gente entrar numa escola e matar os outros. E em qualquer lugar, pode ser num clube, pode ser numa igreja, qualquer lugar. Então nós temos, na realidade, que reaprender caminhos. E a terceira parte do livro, que fala sobre a questão da desobediência, existem paradigmas que querem impor a nós, que não são de acordo com o que nós pensamos, com o nosso valor, aquilo que nós assumimos como valores de vida. Então, nesse caso, eu não tenho obrigação de seguir, de cumprir alguma coisa imoral que me propõe. E aí, professor, peço novamente um take deste belíssimo livro. As pessoas que estiverem interessadas na aquisição desta sua 20ª obra literária, que tem o título de Desaprender, Reaprender e Desobedecer, propondo uma reflexão muito profunda e alternando até a ordem lógica dessas etapas. Como devem proceder? Podem entrar em contato direto com o site. Cujo endereço? O endereço do site, www.hamiltonwerneck.com.br. Está aí na telinha para você. Exatamente. Neste site você encontra também o meu celular, que é Zap. Se você fizer um contato pelo Zap, eu te oriento sobre como adquirir esta obra. Também no Instagram? Também no Instagram. Também no Instagram. @HamiltonWerneck. Ou seja, possibilidades múltiplas. Sim, para aquisição. Múltiplas. E a entrega é no endereço do interessado? Do interessado via correio. Simples assim? Simples assim. Ótimo. Precisamos aí já começar a pensar, professor, numa grande comemoração para a 30ª obra, que certamente não demorará a acontecer. A 28ª está sendo escrita, ficam faltando 2,5. Que a minha sugestão é que você conte a sua saga de palestras por quase 600 municípios. Exatamente. Do território brasileiro, com histórias emocionantes, histórias divertidas, mas, sobretudo, que refletem com riqueza de detalhes o cenário da educação nacional. Fica a minha sugestão e o meu pedido para que, assim, relate esta sua experiência, que tem um valor absolutamente sensacional e inestimável para o setor. E chegamos, pelo visto, ao final da nossa entrevista. Eu queria agradecer mais uma vez este convite. Nós é que agradecemos. Agradecer a paciência de todos os telespectadores e dizer a vocês o seguinte: escrever livro, fazer palestra, ministrar aula, estudar, receber títulos. Agora, por exemplo, no dia 24 em Brasília... Muito bem lembrado. Eu tenho uma das maiores homenagens que a academia
Brasileira de Letras, Artes e Ciências concede, que é uma medalha sobre o cidadão de honra, né? E justamente ela vem por causa do Luiz Gama, uma pessoa que se fez a si mesmo, que consegue escapar da escravidão e que consegue tornar-se um advogado, mesmo sem ter feito faculdade, mas com grande experiência. Dia 24 em Brasília, no Kubitschek Plaza, no Hotel Kubitschek. Auditório do Kubitschek Plaza. Mas olha, nada disso tem significado. O que tem significado e o que é simbólico é você ter a certeza de que, Zuri, conhecimento e sabedoria nunca deve ser utilizado para humilhar os outros, mas para que as pessoas possam ser melhores a cada dia. Certamente uma belíssima reflexão proporcionada por este homem de honra, segundo merecida condecoração da Academia Brasileira de Ciências, Artes, Literatura e História, que acontecerá no próximo dia 24 de abril, no auditório do Kubitschek Plaza, Nova Friburgo, mais uma vez sendo destaque no cenário nacional. E, corroborando, que é um termo ótimo, com o que disse o professor, deixo a seguinte mensagem. Se você quer que a escola seja a sua segunda casa, faça da sua casa a primeira escola. Vale a reflexão. Preciso encerrar este programa, mas sem antes citar o pesar pelo falecimento de Dona Wanda Jacu, ocorrido na data de ontem, 31 de março, ela que era viúva do ilustre comendador, colega engenheiro, Rafael Luiz de Siqueira Jacu, escritor, figura das mais brilhantes que eu conheci e que inspirou a proposta desse programa e de maneira merecida nomeia este estúdio. Dona Wanda, figura doce, figura dedicadíssima, mulher absolutamente discreta e serena, que certamente, após o falecimento de Dr. Rafael Jacu, começou a ter cada vez mais desejo de estar com ele. E aí o tempo cuidou desta nova união em outros âmbitos. Dona Wanda, fica aqui o nosso registro simbólico, evidentemente, e a nossa deferência por ter a oportunidade de particularmente conviver com a senhora, figura maravilhosa, que sempre nos acolheu muitíssimo bem nas reuniões que fizemos na residência dela, juntamente com o companheiro Rafael Jacu. Fica o registro e já convidando para todos aqueles interessados a comparecer na missa que será celebrada em memória de sua alma no próximo sábado, também conhecido como 6 de abril, às 17h30, na capela do Colégio Nossa Senhora das Dores. Sábado, 6 de abril, 17h30, na capela do Colégio Nossa Senhora das Dores. Encerro com pesar, com a alma sofrida e entristecida por esta perda, mas, sobretudo, por ter, através desse convívio, aprendido a valorizar, sobretudo, pelos ensinamentos do casal, os valores éticos, morais e culturais de Nova Friburgo, que é o que nos une. Cuidem-se bem e até a próxima edição.